Neste canal optei sempre por relativizar resultados de sondagens, estudos de opinião e de outros tipos relacionados a estas questões, mas eu no dia de hoje decidi trazer-vos um estudo que me parece ser característico daquilo que é a natureza do povo português. Mostrar-vos que há um conjunto de pessoas que acredita que estão piores do que estavam há um ano atrás, e é um conjunto bastante significativo, já vamos aos dados, mas ainda assim acreditam que este governo deve cumprir o seu mandato até ao fim. Ou seja, há poucas coisas mais portuguesas do que isto, a estabilidade pela estabilidade, mesmo que a estabilidade seja na miséria. E portanto, eu venho no dia de hoje mostrar-vos este estudo que foi realizado pela Católica, e portanto, já sabem, neste canal eu dou mais valor aos estudos realizados pela Católica pela frequência da sua taxa de acerto, digamos assim. Vamos ver a notícia e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, como vai Portugal, a maioria diz que o país está pior do que o ano passado. A grande maioria dos inquiridos, numa sondagem da Universidade Católica, defende que seria melhor para o país o cumprimento da legislatura até ao fim. Ou seja, neste pequeno parágrafo, antes de vos mostrar qualquer dado, está descrita a natureza de proximidade à dor do povo português. O povo português parece que gosta de levar pancada. É a única coisa, é a única justificação que eu vejo para uma sondagem destas, porque foram de tal maneira convencidos que a estabilidade política é um bem per si, que aceitaram essa realidade na sua cabeça. É para estas pessoas uma realidade incontestável, e por muito que o país esteja pior do que há um ano atrás, segundo a avaliação da maioria dos inquiridos, estas pessoas continuam a preferir que este governo continue e termine a sua legislatura. Os meus amigos querem estabilidade para quê? Eu quero estabilidade na prosperidade. Quero que o país seja próspero e estável quando, no crescimento, quando a viver a sua cultura de forma intensa e a nível local e a nível nacional, não a ser substituído. Mas aparentemente as pessoas querem estabilidade na miséria. Acham que a estabilidade é um bem por si só, coisa que não é. Não há nada mais doloroso e que castigue tanto um povo como a ideia de que a estabilidade é um bem em si. Estabilidade não é um bem em si. Há progressos e avanços que só são feitos na instabilidade. Essa é que é a questão. Mas enfim, vamos olhar primeiro para os dados. A maioria dos portugueses diz que o país está pior do que há um ano atrás. Na sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Católica para o Jornal Público, RTP e Antena 1, apenas 12% dos inquiridos considera que Portugal está melhor do que em 2025. Alguns de vocês dirão, e é um bom argumento. Bom, estas pessoas dizem isto, mas não justificam a sua opção. Ou seja, podem achar que Portugal está pior por razões externas ao governo português. A questão é que isso é no mínimo contestável. Se vocês olharem, por exemplo, para o preço dos combustíveis e perceberem que metade do valor que vocês deixam num posto de combustível é para o Estado, vocês percebem que não é propriamente o combustível que está caro. O que está caro verdadeiramente é a presença do Estado nos combustíveis. Porque se vocês tirarem 50%, enfim, eu não vou dizer 50%, mas que tirem, sei lá, só metade dos impostos, em vez de metade do valor que vocês pagam, passaria apenas para 25%. Imaginem o que era 25% do valor dos combustíveis ir ao ar. E digam-me se acham que a coisa estaria cara. Eu posso-vos dizer que se nós retirarmos agora 25% dos impostos, que eu não estou a dizer que se vai obrigatoriamente refletir no imediato no preço final, mas uma boa parte vai-se refletir sim. Vocês não podem dizer que querem os combustíveis mais baixos e excluem a responsabilidade do governo no preço dos combustíveis. Aqui ao lado em Espanha também estão a enfrentar a mesma crise que nós e pagam menos 20 a 30% nada, peço desculpa, 20 a 30 cêntimos de combustível por litro. Eles também estão a enfrentar a crise. Ou não me digam que o que se passa no Médio Oriente só afeta Portugal. Só Portugal é que é afetado pela questão dos combustíveis e do Estreito de Hormuz. Não me digam. Aqui em Espanha, e estamos a falar de um governo socialista, não estamos a falar de uns anarcocapitalistas onde não existe Estado praticamente, não é esse o caso. Estamos a falar de um governo socialista e onde pessoas, até portugueses que vivem próximos da fronteira, sabem perfeitamente que é mais barato pôr combustível em Espanha. Perguntem-se porquê. Façam essa questão, que eu acho que é relevante. Num estudo que antecipa o debate do Estado da Nação, que acontecerá no dia de hoje, esta quinta-feira, 17% dos inquiridos considera que Portugal
considera que o principal problema do país, peço desculpa, é a saúde, seguido do governo, a gestão e inação política, falta de estratégia ou liderança e do custo de vida, inflação e rendimento. O custo de vida, mais uma vez, também se prende com os impostos, porque se vocês não fossem tão chulados nos impostos de rendimento, tinham mais dinheiro mesmo com o custo de vida mais elevado. Mas enfim, isto não é propriamente física quântica. A habitação é vista como o principal problema, 10% dos inquiridos, a imigração para 5% e a corrupção para 5%, a economia para 5%, a qualidade dos políticos 3%, a educação 3%, os impostos 3%, a justiça 2% e a segurança 2%. E, portanto, a questão, é engraçado que a habitação e a imigração estão as duas correlacionadas e já me cansei de repetir isso até à exaustão. É evidente que se vocês trazem para Portugal quase 2 milhões de pessoas, estas pessoas não vão comprar tendas na Decathlon, vão procurar casas, muitas das vezes procuram casas aos 10 e aos 15 na zona do Martim Moniz, pressionam o preço das rendas e a pessoa comum como a minha geração que queira viver, enfim, só com o seu companheiro, só com a sua mulher, só com o seu marido, acabam limitados, porque não temos mais 8 pessoas para pagar uma renda. Se eu quiser sair de casa com a minha mulher e procurar uma casa e comprar uma casa, eu não tenho 8 pessoas para viver comigo. É verdade, a pagar 100 euros de renda cada uma. Portanto, basta ver proporcionalmente. Eu acho que às vezes as gerações antigas também caem um bocadinho neste disparate em que se diz que as gerações mais novas não querem trabalhar, não conseguem sair de casa porque não querem trabalhar. Basta ver o preço dos combustíveis, a quantidade de impostos sobre o rendimento, o preço das casas e compará-los proporcionalmente àquilo que eram e percebem que é impossível. Não há sequer... Para uma pessoa comum que esteja no início de vida, é impossível. É verdade, porque nós sabemos que antes a renda ocupava proporcionalmente, eu não sei, já não me recordo quanto é que era, 20 a 30% do salário, salvo erro, eu não me recordo ao certo do valor, mas andava em torno disto, e hoje em dia representa em Lisboa 110, 115% do salário. Não há milagres. Não há milagres. Questionados sobre qual o cenário mais provável, 72% consideram que o governo de Luís Montenegro vai cumprir o mandato até ao fim, enquanto 26% antecipam um cenário de eleições antecipadas. A grande maioria defende que seria melhor para o país o cumprimento da legislatura e apenas 17% preferem eleições antes de 2019. Portanto, o povo português acabou de expressar de forma pura a sua natureza neste estudo. Ou seja, as coisas correm mal. A segunda ou a terceira preocupação do povo português face àquilo que é a avaliação do país comparado com o ano anterior, nós percebemos que o povo português diz, por um lado, que o governo está no top 3 dos maiores problemas deste país, que levou a uma diminuição na qualidade de vida do ano passado para agora, mas ao mesmo tempo diz, nós não queremos eleições antecipadas. Ou seja, o governo está mal, mas não é por mim que vai mudar. Que se lixe, fica assim e está bom. Portanto, se daqui a um ano me perguntarem outra vez se a minha vida está pior, eu provavelmente vou responder que sim. Mas se eu quero mudar o governo antes do fim da legislatura, não me apetece. É que isso envolve levantar o cu do sofá, deixar o futebol 5 minutos e estar um bocadinho preocupado com o país onde habito. E, portanto, esta é a realidade. Eu não gosto de dizer estas coisas assim, nem criticar o povo português como um todo. Bem, sei que alguns de vocês vão dizer, mas aqui nos comentários do canal e eu próprio, somos pessoas preocupadas com o destino do país e tudo mais, mas eu acho que não há nada mais português do que este estudo. Queixamo-nos do estado do país, apontamos o governo como um dos principais responsáveis por esse estado do país, mas depois 70 e tal % do país, ou dos inquiridos, que serão representativos, bem sei, temos que relativizar o resultado das sondagens, mas é o que é, mas 70 e tal % dos inquiridos diz sim, o governo está mal, é um dos problemas, mas eu não o quero mudar até ao fim da legislatura. Mas não o quero mudar porquê? Não quero mudar porquê? Não consigo perceber, honestamente. Esta ideia de que a estabilidade é um bem por si só é um disparate e tem que ser combatida com todas as forças. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.